Vamos lá, pessoal. Bom dia para vocês. Sejam bem-vindos ao webinar da Masterint pós-GoFood 2026. Queria agradecer pelo tempo de vocês e já desejar aqui também os parabéns numa quinta-feira, 11 horas da manhã. Várias pessoas dedicadas aqui a aprender um pouquinho mais, adquirir conhecimento, fazer networking. No final, a gente abre para perguntas, um webinar mais restrito, né, para algumas pessoas, então dá para a gente dar esse tempo de fala no final, tá bom? Durante o webinar, se vocês quiserem interagir, mandarem perguntas, comentarem aqui no chat, eu vou estar mediando aqui essas perguntas para que no final a gente organize elas ali numa sequência e repasse para o Vitor e para o Rubens. Então vamos começar. Eu quero apresentar aqui os nossos facilitadores desse webinar, que acabaram de chegar de Dubai, dessa feira que é tão importante aí para o segmento de alimentos e bebidas no mundo todo. Vitor Melão, diretor executivo da Masterint, e o Rubens Azevedo, que faz parte do time do Vitor na Masterint. Os dois estiveram na GoFood. Bacana que eles vão conseguir trazer para vocês uma visão diferente, com perspectivas diferentes ali em relação à feira. O Vitor estava em um pavilhão, o Rubens em um outro pavilhão totalmente diferente. Eles vão poder falar um pouquinho mais aqui para vocês da experiência deles, né, como profissionais nesse segmento, e também apresentar ali tudo que eles viram de novidades e inovações na GoFood. E eles vão aproveitar para trazer também uma perspectiva em relação às próximas feiras, né, a Saúde Food Show e a Cial Canadá. Então, eu vou repassar aqui, vou passar a fala para o Vitor, para o Rubens, para que eles possam aqui se apresentar, falar um pouquinho deles e a gente já iniciar aqui a apresentação. Fiquem à vontade, mais uma vez, para interagir conosco aqui no chat e depois, no final, a gente vai abrir para perguntas, tá bom? Vitor, Rubens, sejam bem-vindos de volta ao Brasil. Acho que tem bastante gente aqui ainda para entrar, né? A gente já tem aqui 15 participantes. Algumas pessoas mandaram mensagem aqui dizendo que estão chegando no escritório, que vão entrar. Então, em respeito ao horário aqui de todos, né? Para quem foi pontual, vamos começar. E aí eu vou liberando a entrada das pessoas na sala conforme elas forem chegando aqui, tá bom? Vamos começar. A bola está com você, Vitor. Legal, Vinícius, te agradeço aí a abertura, agradeço a todos os participantes, juntos aqui para aprofundar, né, a intercambiar, é sempre importante num mundo como o de hoje, que está em constante mudança, e as ações de promoção, elas são muito importantes para quem busca desenvolver exportações, né. E hoje, claro, a gente vai trazer um pouco, né, dessa vivência que a gente teve na GoFood, né, uma feira importante, uma feira que começa ainda regional, né, ela vai crescendo, né, a partir dos Emirados Árabes para o mundo, a gente encontrou participantes aí de diversos países, né, então hoje a gente vai aprofundar. Antes de eu seguir, né, como o Vinícius comentou, eu sou diretor executivo aqui da Masterint, a gente atua, né, em 7 unidades de negócio diferentes. Então, temos uma comercial exportadora, onde a gente atua como uma trading. Temos uma área de exportação digital, um trabalho muito interessante aí no e-commerce internacional, marketplaces, e justamente a área de promoção é a nossa área de divulgação, de promoção de exportações em feiras internacionais, missões comerciais. E aí temos outras áreas, né, de educação, internacionalização, no sourcing e de consultoria, onde a gente tem um serviço super interessante de terceirização da área de exportação. Antes de eu seguir, eu vou passar a bola para o Rubens, para ele se apresentar, e aí a gente já entra no conteúdo. Bom dia a todos. É um prazer a gente estar passando essas informações da GoFood e também da expectativa de outras feiras internacionais. Acho que vai ser bastante rico para
todos que estão interessados, né, em desenvolvimento de negócios internacionais com suas empresas e seus produtos. Tá? Nós vamos passar uma visão bem focada sobre a feira, os negócios e os próximos eventos também. Legal. Então, essa GoFood ela é muito especial, né? Porque a gente viveu um divisor de águas ali nessa feira que já é tão tradicional, né? Foi a primeira edição em que houve uma divisão dos espaços, né? A feira, historicamente, ocorre aqui nesse mapinha, né? No World Trade Center, né? Numa região mais central, você vê aqui a proximidade do Burj Khalifa, né? Do próprio aeroporto internacional de Dubai, então, uma área muito estratégica ali em Dubai, mas a cada ano que passou, a área da feira aumentou, mais expositor, mais visitantes, e justamente nesse ano de 26, ela teve que ir para um outro lugar. Não deu para fazer puxadinhos, né? Ela realmente precisou de um outro centro de exposições, e aí se aproveitou dessa estrutura que foi construída para a Expo em Dubai, alguns anos atrás, para justamente receber a feira. Então, esse é o primeiro aspecto importante para notar, né, uma feira que fica descentralizada, né, com 2 centros de exposição, cada centro de exposição tinha ali, né, vamos dizer, setores com uma definição mais clara e outros mais abrangentes, né. Então, a gente vai comentar um pouquinho do que a gente observou entre um e outro. Isso dividiu um pouco o público, né, a própria organização da feira passou pesquisa depois, né, eles estão interessados em saber o impacto disso na prática, né, e então muito importante essa dinâmica, né. A gente já vinha há alguns anos buscando participar da GoFood, né, pela importância que se tem, pelo fato dela ter se tornado uma feira global, a gente já vinha de uma trajetória de participação em feiras que também tem essa característica global, como a Cial Paris, em 2024, a Anuga em 25 e 23 também, mas a gente já vinha observando e trabalhando nessa área geográfica, né? Hoje, os Emirados Árabes é o nosso principal mercado exportador dentro da nossa unidade de trading, então a gente já tem regularidade de exportações para esse mercado. Durante a pandemia, a gente também trabalhou outros alimentos aí da cadeia de congelado, hoje a gente tem exportado mais produtos secos, né? Então, a gente já vinha buscando uma expansão ali na região com a participação da Saldo Food Show, que é uma feira também organizada pela mesma empresa que coordena a GoFood, né? Então, é uma feira que acontece em Riad, sempre após a GoFood, e acaba recebendo também já um público da região, né? Dos Emirados, do Catar, do Iêmen. Então a gente já tem ali na Saudi Food Show uma boa presença, não apenas dos sauditas. E interessante, né? A gente teve essas 2 participações consecutivas, depois a gente vai até mostrar um pouquinho como foi isso, mas que integrar, né, com a GoFood é uma estratégia bastante interessante, né? A gente tem como diferenciar, né, as ações pelas características, mas aí a gente faz acompanhamento, reencontra clientes, dentre outras ações. Então, a importância da GoFood é inegável, né? Senão ela não teria expandido não só nas suas versões em outros países, mas também territorialmente, né? E, como eu comentei, é uma área importante, é uma área que tem aptidão para trabalhar alimentos e bebidas em diferentes segmentações, né? Os Emirados é um hub, né, um mercado que reexporta, não apenas para outros países do Golfo, mas para outros países do sul e sudeste asiático, da costa leste da África. Então, é estratégico trabalhar com os Emirados Árabes. A gente já tinha feito missões comerciais junto do CCX nesse mercado. Então, foi muito importante para a gente ter finalmente exposto, e aí em dose dupla, né? Porque a gente teve justamente presença nos 2 centros de convenção, né? Aqui no Dubai City, na Expo City, a gente teve a participação com a nossa comercial exportadora,
né? O Rubens liderou essa apresentação, e eu estive aqui no World Trade Center promovendo a marca Yala Brasil, que é uma marca de sorbets amazônicos, e então foi muito interessante intercambiar, né? O Rubens e eu até nos encontramos ali no meio do caminho, no meio da feira, né? Em uma das noites ali para jantar e trocar algumas impressões. E aí, ali a gente já viu que seria interessante compartilhar isso e envolver isso de uma forma mais ampla, porque foi muito rico. Tá? Então, de tendências, a gente vai aprofundar melhor, mas realmente a gente notou tendências de perfis empresariais, de mercados, de características de produto brasileiro, ou seja, características de demanda ou de percepção de inovação. Então, tem muita coisa interessante para a gente abordar. E aí, no finalzinho, a gente também vai falar do calendário de feiras, claro, com ênfase nessas duas ações aí, a Cial Montreal, né, no Canadá, que acontece no final de abril, e a Saldo Food Show em junho. Então, eu vou passar a bola de novo para o... antes de eu passar a bola para o Rubens, deixa eu comentar um pouquinho do que é o Brasil Trade Lounge. Né? O Brasil Trade Lounge, eu tive a oportunidade de participar em diversas ações, né? Essas inserções que eu comentei nas grandes feiras globais, a Cial Paris e a Anuga, elas aconteceram no marco desse programa, é um programa bastante inovador, né? E que vem desenvolvendo cada vez mais desde outubro de 2023. É uma ação da Apex Brasil, em coordenação, em parceria com o CCX, que é o Conselho das Empresas Exportadoras e Importadoras do Brasil, né, a instituição a qual a Masterint é afiliada desde a sua fundação, né, desde a fundação da nossa exportadora. E aí a ideia do Trade Lounge era ampliar a presença brasileira, né, nessas grandes feiras, ampliar o portfólio, a oferta, né, dos produtos, unindo a empresa comercial exportadora com fornecedores, geralmente os fornecedores que estão iniciando a sua trajetória exportadora, né, que geralmente são aqueles que passaram por um programa de formação na Apex Brasil e agora está sendo assumido pelo Sebrae, que se chama PIX, né. Então a ideia era trazer a experiência comercial, né, de uma trading para apresentar o produto e para intercambiar com a empresa fornecedora. Tem vamos dizer, um viés mais pedagógico, né, do que outras ações de promoção comercial, mas tem, claro, esse intuito absoluto comercial, né, de realmente buscar atração de leads e desenvolver negócios internacionais. Então, o BTL, ao longo desse tempo, ele testou vários perfis de feira, desde essas feiras globais, que até então era mais complexo, né, para uma empresa de pequeno porte conseguir entrar, porque a demanda é muito grande, né, então tem grandes indústrias do Brasil que buscam essa inserção, mas a partir disso a Apex também experimentou em outras feiras menores, né, e até uma feira multissetorial, por vezes ali no Panamá. A gente não participou de todas essas, mas a gente participou de algumas. Eu acho que deu para desenvolver bastante experiência, né, em diferentes mercados. Então, além, né, da Alemanha e da França, nessas feiras globais, a gente participou da Cial China, da Summer Fancy Food em Nova York, a Anuga Brasil, que foi a única edição de uma feira no Brasil, né, mas com intuito internacional, que teve também um BTL. Essa até o Rubens esteve à frente ali, e aí ele vai poder comentar um pouquinho mais, né, sobre essa modalidade já aplicado a esse caso prático da GoFood, que foi talvez a nossa experiência mais diversificada em termos de perfil de oferta, né, e perfil empresarial que derivou essa oferta. Então a gente teve pela primeira vez uma representação não apenas de indústrias, mas também de cooperativas e de produtores rurais. Então, vou passar a bola para o Rubens, e aí ele vai aprofundar um pouquinho essa experiência. Bom, vamos lá, vamos falar no pavilhão que eu fiquei, é onde estava o Brasil Trade Lounge, o BTL. A distância entre onde eu fiquei e o Vitor ficou são 32 quilômetros. De metrô dava um pouco mais de 1 hora. Então, assim, a gente não teve contato durante a feira, né? Porque cada um estava cuidando do seu stand.
E a feira ficou tão gigante, como ele falou, que precisou de um outro pavilhão gigante. Então, são 2 pavilhões gigantes. E o povo, foi a primeira experiência, então as pessoas elas se dividiam, né? Então, um dia ia em um, no outro dia ia no outro pavilhão, e para poder observar tudo que estava buscando. O stand do BTL, ele é um stand coletivo para as empresas. Nós levamos 6 empresas com os produtos indicados pela própria empresa como seriam os melhores para fazer uma exposição internacional. Então, essa foto aqui é o início, foi no primeiro dia apenas. O que a gente faz? A gente faz um rodízio de produtos, coloca mais na frente, mais do lado, e todos os produtos eles ficam à mostra nesse sistema de BTL, nesse stand frontal, e vocês podem ver que atrás tem também as prateleiras com os produtos, então a gente vai girando isso ao longo da feira. Ficamos num stand muito interessante, de esquina, no pavilhão Apex inteiro, né? E aí é uma esquina, tá? O BTL ele tem passado por algumas alterações nos últimos anos e sempre buscando melhorar. A Apex, quando promove as empresas para as feiras, a empresa precisa participar do PayEx, que é o curso que a Apex SX providencia. Você se inscreve e aí você fica apto a participar do sistema BTL. É feito um que eles chamam de matchmaking, uma reunião entre as empresas exportadoras, nós, por exemplo, e as empresas que se cadastraram para querer participar da feira. Então, a gente conversa, tem 15, 20 minutos de conversa virtual, e aí a própria empresa ela escolhe qual é a comercial exportadora que ela gostaria que representasse seus produtos naquela feira. Então, você veja que é um espaço, ele não é tão pequeno, você consegue mostrar bastante, né, dos produtos, e tem uma boa divulgação também dentro da própria feira. Nesse stand, aqui não fica muito claro, né, os produtos, mas, por exemplo, tem azeite e nível premium, e tem biscoitos, nível mais popular. Tem água mineral em garrafa de vidro e em garrafa plástica. Então, assim, a gente consegue colocar nesse sistema produtos premium e produtos mais populares, para fazer no mesmo espaço, né? No mesmo espaço e na mesma feira. E não há choque de produtos, né? De interesses nos produtos. E essa é uma parte bastante importante, né? Que a gente controla. E o resultado foi muito interessante. A gente recebeu muitos países da sudeste da Ásia, principalmente, da África, ali da região, né, do Golfo e da região do Saudita, próprio Emirados, né, tem muita empresa, muito estrangeiro com empresa e morando nos Emirados, então a gente teve um fluxo bastante interessante também, regional, tá, local. Tá? Então, assim, o BTL é uma grande ferramenta que as empresas iniciantes em comércio exterior, em exportação, ela tem essa grande chance de poder ser levada, ter seus produtos levados para fora do Brasil, em grandes feiras. A Macerint participa de quase todas as feiras ao longo dos anos, né? E é uma grande chance para o iniciante, a empresa iniciante, né? Que ainda não exportou. Tá? O Vitor também vai passar uma outra parte, que já é a parte da onde ele ficou, que também é um outro panorama também, um outro tipo de produto, tá? Vitor? Legal, Rubens. Só comentando que o BTL agora vem passando por uma transformação. Então, há uma integração do BTL
com um outro programa, também, né, em parceria da Apex com o CSEX, que chama Trade Mentoring. Então, a ideia é complementar o trabalho do PayEx com um viés mais comercial, né, trazendo um pouco da rotina comercial de uma trading, né, de promoção comercial, de gestão comercial. Então, é um programa que, após, né, a conclusão desse trajeto formativo, que aí tem várias modalidades, vai culminar no BTL. A gente espera, né, que a gente tenha mais edições de BTL do que estão previstas para esse ano, justamente, né? Esse ano, além da GoFood, basicamente, está na programação a Cial Paris. E agora eu vou falar da nossa participação lá do lado do WTC, dentro do pavilhão de bebidas. Até foi bastante curioso chegar até lá, muita gente se perdeu, né, no caminho, porque é uma característica ali do WTC, você tem uma numeração de pavilhões, mas antes da numeração a gente tem os nomes dos shakes, né, então a gente estava ali no Zabel número 5, né, e muita gente acabava indo no número 5 do outro shake, né, e acabava se perdendo e tudo. Então isso acontece geralmente no dia da montagem, né, que é um dia antes da feira. Uma dica importante lá é obrigado a usar um colete de segurança, né? Eu até recomendaria usar outros equipamentos de segurança na feira, porque como ela é muito grande e é pouco tempo para montar, é bastante intenso ali, né? De movimentação, de materiais de construção, né? De escadas e tinta e lixa. Então, realmente, estejam protegidos, né? Para fazer esse tipo de inserção e já leve o seu colete que você já vai economizar alguns bons dirhams, né? Nessa previsão, né? Então, no dia da montagem, a gente chegou cedo, né? Porque a gente representou a Yala Brasil, como eu falei, é um produto congelado. A dinâmica muda bastante, né? Quando você trabalha um produto congelado, você tem que garantir, né, que ele se mantenha na temperatura, no nosso caso ali, menos 18 graus Celsius, do começo ao fim, né, da saída da fábrica até a chegada e armazenamento ali na área, né, do freezer, que está previsto ali dentro do Pavilhão Brasil, que foi coordenado pela Apex, né, e ali a gente tinha uma área comum, um freezer, a gente locou também um freezer, né, para servir mais rápido, para estar mais fácil, né, mais próximo ali do nosso trabalho. Aí na foto vocês estão vendo a Valéria, que é de uma outra empresa, né, e aí entra algo curioso, algo que muita gente não conhece, né. Existe a possibilidade de compartilhar um stand básico, só que não é um compartilhamento onde a comercial fica à frente, né, e aí no catálogo da feira aparece apenas a comercial. Aqui é diferente, né? A gente tem um stand que ele é dividido literalmente, então a metragem dele é considerado dividida entre duas empresas. Então, as duas empresas vão aparecer no catálogo da feira, as duas empresas têm direito a uma cota de credenciais, né? Nesse caso, foram 3 credenciais para expositor e 15 para visitante. Então, é um modelo que ajuda a economizar, né, porque a taxa de participação junto, né, à organizadora, que é a Apex, ela também é dividida, e então foi bom para as duas partes nesse sentido, né, ajudou a otimizar o investimento, e foi muito bom na operação também, né, eu estive ali próximo da Valéria, a Valéria também representando, né, a marca Kali, aí, mas a empresa Stock, ela também contratou uma assistente e a gente tinha um espaço bom ali, transitávamos, né, em boa parte entre 3 e 4 pessoas, a Ellen, né, representante da Yala também, participou ali do stand, mas a gente aproveitava para dinamicamente fazer degustação, atender, né, tinha uma estrutura de mesa ali entre o balcão, né, e o painel no fundo, o armário no fundo. Então foi um espaço que a gente conseguiu trabalhar bem, né, essa promoção. E aí tem algo muito interessante, porque apesar de serem produtos diferentes, né, eles muitas vezes se complementavam, né. Então quando
eu terminava um atendimento para a Yala, eu sugeria, né, eu fazia uma conexão para encaminhar aquele atendimento para que pelo menos a pessoa conhecesse a marca Kali, né, o xaropes Kali, e tem sempre um gancho para isso, né, como a gente está no BTL, o Rubens certamente fez isso bastante ali na Expo, de você conectar, né, um produto com o outro, um fornecedor com o outro, isso ajuda, né, a manter a prospecção ali, né, a apresentação. Então, o gancho que a gente usava era justamente o açaí, né? Então, entre o sorvete de açaí e o xarope de açaí, a gente tinha ali um ponto comum, e era justamente a afinidade que a gente tinha. E aí foi ótimo, porque ficou algo colaborativo, né? Onde a gente gerou oportunidade um para o outro. A gente pôde até conhecer, né, o cliente um do outro, né, de alguns mercados. Então, isso foi muito interessante e positivo. Vamos passar aqui para o próximo. Então, aqui eu vou voltar com o Rubens, a gente vai intercambiando, Rubens, para falar um pouquinho de como foi o pré-feira. Aí a gente vai falar muito da operação com a Masterint, e eu volto para falar um pouquinho como foi com os congelados ali da Yala. Então, uma parte extremamente importante, depois de escolhidos as empresas, né, e os seus produtos, né, porque a empresa, às vezes, ela tem 10, 20 produtos, e, naturalmente, a gente você não vai poder expor tudo isso. Então, ela própria define quais são os produtos que tenham mais chances de alcançar o mercado internacional. Então, nesse momento, quando a gente já tem a data da feira, a gente já começa a pedir as amostras, né? E nós levamos amostras, nós recebemos as amostras aqui no escritório, e nós fazemos um pacote, colocamos uma mala e a gente despacha as amostras, né? Então, tem que ter uma embalagem muito segura para mandar para a gente também coloca mais uma embalagem de segurança também, só que tem que ser mandado com uma certa antecedência. Em todas as feiras a gente tem, às vezes, um ou dois produtos que chegam em última hora. Nessa feira agora a gente teve produto que não chegou completo no dia que eu fui viajar, teve que pegar através de uma pessoa lá na feira e tudo mais, né? Então, assim, é muito importante que as amostras elas cheguem com antecedência para a gente. Antecedência é quase um mês antes da feira, porque às vezes a gente pensa que um mês antes é muito tempo, mas para uma feira não é. Não é, a gente tem que receber, embalar, organizar e se preparar para despachar, né? Então, assim, tem que ter muita precisão, né, nessa logística, né? Na feira também a gente convida um trabalho de pré-feira. A gente tem leads, já tem clientes históricos dentro da empresa. Então, a gente, na região que ele está, depende da feira, né? No país que for a feira, a gente convida aqueles da região, ou até de outros lugares mais longe do país onde vai ser realizada a feira, para que eles visitem. A gente tem uma cota de 10 a 15 convites, por exemplo, especiais, que você pode entrar, então se convida, porque a gente tem que ajudar também, né, a trazer público para a feira e, naturalmente, para o nosso stand, né? Então, assim, é um negócio muito interessante, só que tem que ser feito com muita precisão, tá? Para até organizar o stand e ficar como visto nessa foto anterior, né? Quando você vê o stand todo montado, todo bonito, com um equilíbrio de produtos, né, a amostra e tudo mais, o trabalho é bastante árduo. Um mês e meio antes da feira, realmente precisa ter muita atenção, muita organização para poder dar tudo certo, né? Infelizmente, a Masterint tem ido com sucesso, né, participado com sucesso nas feiras. Os fornecedores, as empresas, elas entendem, né,
essa delicadeza de ter que cumprir um prazo, né? Os prazos, quando a gente fala, manda desse jeito, quantidade pouca e tudo mais, a empresa começa a entender isso daí, e a gente tem tido um certo sucesso na organização dos produtos e nos stands, tá? Legal, Rubens. E um desafio que a gente teve foi justamente a questão da data, né? Porque como a feira foi no final de janeiro, o período, né, quando a gente fala ter mais de um mês de antecedência, coincidiu justamente com o período de festas, né, aqui no Brasil. Então, acho que foi algo desafiador, né, de trabalhar, porque muitas das indústrias ou dos próprios prestadores de serviço, eu acho que teve um desafio adicional, né, naquele período também com a greve dos Correios. Então, não foi algo trivial, né, lidar com esse manejo aí das amostras, né. E no caso da Yala, por ser produto congelado, a gente tem um desafio a mais, né. E a nossa estratégia foi de não apenas levar a amostra como bagagem despachada, né, acompanhando aí o nosso embarque no avião, mas também de fazer uma exportação formal de amostra, né. E aí, nesse caso, ou você tem já um parceiro, né, que possa recepcionar essa carga para você, né, e fazer né, o devido processo de nacionalização, desembaraço, ou você fatalmente tem que contar com a empresa operadora logística designada pela feira, né, que ali no caso era Airlink. E a gente fez esse processo, deu tudo certo, né, a gente imagina a quantidade, né, de amostras que essa empresa maneja num curto espaço de tempo, né, então é desafiador ter os retornos na hora que a gente quer, né, a gente queria embarcar com a tranquilidade de que as amostras chegaram, foram desembaraçadas e estavam devidamente armazenadas com controle de temperatura, né, e a gente teve essa confirmação um dia antes, né, do nosso embarque. Isso trouxe um alívio, até porque aí justamente o que seria o nosso plano B, né, embarcar com a bagagem acompanhada, não foi um processo muito simples, né, a gente acabou trabalhando um voo que demandava conexão na Europa, né, e a companhia aérea foi bastante restritiva aí na permissão para levar esse tipo de amostra, né. E aí, durante a feira, a gente esquece um pouco esses bastidores, né? Eu vi aqui que a gente tem a presença aqui da Damares, né? Vice-presidente do CCX, minha saudação aí para a Damares. E eu converso muito com a Damares e falo, olha, a gente mostra as fotos durante a feira, tá tudo bonito, mas os bastidores, né? É de bastante atenção, é de bastante dedicação, né? Garantir que essas amostras cheguem bem, né? Que a gente consiga alimentar o stand, né, com a decoração, tornar algo bastante atrativo, isso demanda bastante dedicação, né. E agora vamos então falar da parte mais glamurosa, que é justamente o durante a feira, né. A gente adota algumas técnicas para dinamicamente, né, registrar, para preservar a memória de cada visita, né? A gente recebe visita de diferentes perfis numa feira como essa, né? Obviamente o que a gente busca são os leads, são empresas, são potenciais compradores, né? Distribuidores, mas a gente recebe diversos perfis, né? Prestadores de serviço, de diferentes áreas, e são todas sempre muito interessantes, né? É claro que tem que entender o contexto e os objetivos de cada participação, mas a gente registra todas as visitas, a gente registra e numera isso, inclusive, porque no final da atividade a gente precisa justamente informar, né, quantos leads a gente, quer dizer, quantas conexões empresariais foram feitas, né, e quantas delas já existiam, né. Então a gente, nesse registro singular, aí a gente já vai separando tudo isso, para que no final da feira a gente consiga reportar, né, e dar esse feedback para a Apex da melhor forma possível, porque a gente sabe que essa informação é útil para justamente organizar futuras feiras e melhorar cada vez mais, né?
Então, a gente leva isso bastante a sério, a gente faz isso de forma integrada com a equipe que fica aqui no Brasil, então os leads que já demandam algum tipo de encaminhamento, a gente já digitaliza, né, tudo que é possível, já encaminha para a equipe, já começa a dar andamento aí para esse atendimento após o cadastramento no nosso CRM, que é justamente um sistema onde a gente faz a gestão comercial dos leads. E aí, esse segundo ponto talvez seja o mais esperado dessa manhã, que são as tendências, né? E aí eu queria destacar algumas do nosso lado ali do pavilhão de bebidas, lá no WTC. Acho que o primeiro ponto eu quero destacar o poder da Amazônia. Eu acho que esse é um aspecto muito interessante, porque a Amazônia, das visitas que a gente recebeu, que já tinha, né, uma ideia, algum conceito de Amazônia relacionou isso com inovação, né, com produtos diferenciados. E eu acho que o açaí brasileiro, né, que foi reconhecidamente um produto de origem brasileira, né, no ano passado, tem um papel importantíssimo nesse sentido, não só nos Emirados Árabes, que já é um mercado mais maduro, né, nesse segmento, mas também em outros países próximos, né, que passam a conhecer o produto, né. Então, a partir do açaí, hoje, a gente já nota o conhecimento e o interesse em outros produtos, ou matérias-primas, ou produtos acabados, que seja, né, ou marcas trabalhando com apelo amazônico, um interesse crescente, né? Então, a receptividade, eu não tinha visto a mesma proporção em outras feiras, mesmo feiras globais como as que eu comentei anteriormente. Então, nos Emirados, o açaí ele foi muito disseminado, você já encontra diversos, né, açaí shops, né, lojas de food service mesmo, né, que fazem os bowls e tudo mais, adaptados, né, à cultura local. E ali nos Emirados tem esportes brasileiros, né, tem segmentos também industriais brasileiros que atraíram, né, muita mão de obra do Brasil, e de alguma forma a cultura brasileira ela foi se espalhando, e o açaí, eu acho que isso impulsionou, né, o conhecimento ali no mercado. Então, o meu primeiro destaque é justamente nesse sentido, né, de Amazônia, com uma boa percepção de produtos naturais, de produtos saudáveis e principalmente inovadores. Há campo para inovação, tanto para aqueles que querem trabalhar a marca, quanto para aqueles que querem usar uma matéria-prima amazônica para desenvolver algum outro produto. Em termos de perfil empresarial, eu também fiquei bastante impressionado pela diversidade, né? Então, a gente conversou aí importadores, distribuidores, né? Distribuidor tanto, né, que trabalha o varejo, quanto o food service, alguns distribuidores que inclusive trabalham o canal online, né, os marketplaces ali, ou o e-commerce próprio, que seja, né, ali nos Emirados, principalmente. Mas dentre esses distribuidores eu noto muita força do food service, né? Eu acho que o food service ali ele se destaca como um canal importante para a entrada de novos produtos, ele é menos exigente. Geralmente os distribuidores que trabalham varejo, eles ressaltam, né, a complexidade que é listar um produto numa rede de varejo, né, que é um investimento alto para cada produto que a empresa quer catalogar naquela rede. Então, as empresas que trabalham bem o food service, eu acredito que elas estavam mais orientadas, elas sabiam mais o que elas queriam, elas já trabalham com produtos brasileiros, então a gente nota um estado de evolução um pouco diferente. Outro perfil que me chamou a atenção são dos agentes de negócio, né? São aquelas, às vezes, profissionais autônomos, às vezes empresas, né, com um grupo de agentes, que já conhecem o mercado brasileiro, que já vem buscando fazer algum tipo de ação, mas querem diversificar, né? Então, estão buscando aí novos produtos. Isso foi algo que me surpreendeu bastante. Em termos de mercados, eu não vi muita presença, né? Pelo menos não recebi, depois o Rubens vai comentar um pouquinho sobre essa questão dos mercados, mas eu não vi muita empresa da América do Norte, né? Dos Estados Unidos, Canadá, México, não vi muito.
a gente chegou a receber a América do Sul, Venezuela, tinha bastante, assim, redes de varejo da Venezuela, a gente viu a presença ali de empresas da Venezuela, e de alguns outros mercados também, mas pouco, tá? Muito europeu, né, tinha bastante europeu, e aí nem tanto concentrado ali na Europa Oriental, tinha bastante, né, da Europa Ocidental, Europa Central. Os sauditas eu achei que não teve tanto, pelo menos lá no nosso pavilhão, né, de bebidas, porque eu acredito que a presença saudita na GoFood ela vem caindo por conta da Saudi Food Show, né? Então os sauditas eles têm uma feira própria, né? E de alguma forma isso vem inibindo a presença dos sauditas nessa feira nos Emirados. Estavam circulando, mas realmente, pelo menos com as empresas, como a própria Stock, né, que vem participando da GoFood há muitos anos, comenta sobre essa diminuição aí do público saudita. Claro, muita empresa dos Emirados, né, que são empresas aí que são multiculturais, né, acho que é um dos países que tem essa característica, né, que recebe, pelo menos o que se falava lá, né, entre um táxi e outro, era de quase 100 mil pessoas chegando todo ano para viver em Dubai, né, então é um país que é um melting pot, né, aquele país multicultural, e as empresas, elas têm essa característica, né, então tinha muita empresa de indiano, e mesmo de outras nacionalidades. E aí uma coisa que chamou atenção, como mercado, eu acho que pode ser uma tendência para o futuro, é o mercado do Paquistão. A gente tem muito indiano vivendo lá nos Emirados Árabes, mas a gente notou o interesse de empresas dos Emirados e também recebemos a visita de empresas do Paquistão de investir e desenvolver mercados nesse país, né? Então, isso me surpreendeu bastante, eu não estava esperando isso, e acho que fica um insight aí para pensar, né? A gente não vê muitas ações focadas no mercado do Paquistão, a gente já vê algumas ações consolidadas, né, sendo trabalhadas na Índia, mas me surpreendeu bastante esse mercado. Rubens, o que você achou em termos de mercados, de perfis, de inovações? Realmente é bastante interessante o que a gente apurou, mas eu queria só fazer um registro antes nessa foto. Esse é o senhor Jorge Viana, ele é o presidente da Apex. Ele foi governador do Acre e ele atualmente é o presidente da Apex. Ele foi lá nos visitar, visitou todos os estandes brasileiros e nesse momento aí ele está provando castanha de licuri. Quem não conhece o licuri é um coquinho, vamos dizer assim, da região nordeste do Brasil, que tem abundância e agora a gente está trabalhando para divulgar internacionalmente também esse produto. E ele aí está provando licuri. Nós tivemos, nos visitaram lá como lead mesmo, países como Iêmen, Costa do Marfim, Somália, Tunísia, além da Índia vários, a Índia está com peso grande, Paquistão realmente, Paquistão tem 250 milhões de habitantes, é um mercado assim muito pouco observado, focado aqui talvez até pelo Ocidente, né? Pelo Brasil também e nós tivemos paquistanês que veio falar com a gente e está aguardando uma cotação de produtos que ele escolheu lá, né? Recebi gente do Sri Lanka, ele fica ali ao sul da Índia, e ele fornece também para Bangladesh, que fica bem ao lado de países com economias bastante mais pobres, mas que tem uma grande demanda por alimentos em geral. E até surpreendente, do Irã. A gente vê tanta notícia negativa, né? E recebemos lá uma mulher, inclusive, executiva de uma empresa, receber no nosso stand. Teve um outro iraniano também. Então, existe negócio, sabe? Os países, eles não param, e têm dificuldades, mas existem negócios. E a gente consegue ver numa feira desse porte,
toda essa união de países, né, em busca de alimentação, em busca de novos negócios, inclusive para eles. E uma característica também que quase todos, eu diria, eles são distribuidores nos seus países e importadores. Então, ele sabe exatamente o que ele está buscando lá e de que forma ele vai distribuir. Então, sabe? Então, é uma característica também muito interessante e que a gente está vendo cada vez mais, né? Pelo menos na parte Ásia, África, com esse perfil. É bastante interessante também, coisas bastante motivadoras, né, para desenvolver mercado. Vamos olhar para mercados. Recebi também uma pessoa do Haiti, né? Então o povo precisa comer, né? Precisa beber, precisa viver. Por mais que a gente às vezes ouve notícias muito negativas de determinados países aqui, mas o comércio continua, os negócios continuam, né? Então uma feira desse porte, essas feiras nacionais são grandes vitrines também, para nós expormos os produtos brasileiros e para eles virem buscar produtos de todos os níveis também. Muito interessante. Pós-feira, né? Quando a feira, na verdade, antes da feira acabar, a gente tem sempre o encerramento aqui, né? E é um encerramento que geralmente é gradual. Algumas empresas deixam o stand com bastante antecedência. A feira ainda está acontecendo, vamos dizer, termina às 5 e tem empresa que já vai se mobilizando para encerrar bem antes disso. Mas a gente sempre vai até o fim, até porque até o último momento a gente pode receber um lead, né, qualificado, e ainda assim, né, no nosso caso ali no WTC, a gente estava atento, né, para o encaminhamento do que sobra de amostra, né? A gente fez uma projeção para o consumo de amostra, que não se cumpriu. Claro, a gente tinha margem de segurança para não faltar, né? Mas sobrou amostra, alguns sabores, alguns produtos mais, outros menos, né? E a gente já tinha encaminhado ali duas negociações onde a gente estava buscando redirecionar, né? Encaminhar essa amostra já para o importador, para ele já iniciar um trabalho de degustação, trabalho comercial. Então, assim, até o último momento a gente tinha assim definição se realmente a gente teria que dividir aquela quantidade para fazer os dois encaminhamentos, mas precisa ser tudo muito bem coordenado, né? Porque, novamente, o produto congelado, ele não pode ficar muito tempo fora do freezer, senão, se derreter, não pode recongelar, você perde o produto. Então, precisa estar tudo muito bem engatilhado. Só que Dubai, como eu falei, vem crescendo muito, né? Dubai tem trânsito, para quem vive em São Paulo aqui, como eu, já está acostumado, né? Mas a gente viu uma grande dificuldade desses importadores conseguirem se organizar para chegar na feira e justamente numa área que era possível, né, fazer esse manejo. Então, se tornou um tema bastante complexo, né, de lidar. Até depois de um certo tempo ali, a feira acabou às 5 da tarde, né, era às 6 da tarde, já havia um corte de energia, então o freezer, né, já não segurava, já segurava mais a temperatura, já foi caindo. Então a gente, no fim, um dos importadores recuou, falou, não, eu já entendi qual é o produto, e o outro foi adiante. Então a gente acabou se organizando com ele, coletou a amostra, mas isso demonstra esse calor da feira, ele vai até realmente o último minuto, e só depois desse último minuto é que a gente fala de pós-feira, né? O pós-feira é outra dinâmica de trabalho, ela é muito importante, né? Porque a gente se coloca, né, do lado do comprador, imagina quantos stands, né, visitou, quantos cartões foram trocados, quantos e-mails eles vão receber de follow-up, né? Então a gente busca fazer o follow-up mais imediato possível com aqueles que têm uma demanda clara, né? Tem uma solicitação de cotação, tem uma indicação clara, né? Por vezes a gente recebe uma demanda que depende de algum tipo de customização de produto ou ajuste, aí a gente sabe que esse é um outro cenário, né? Que depende aí
de alinhar com o fornecedor, se é ou não possível, qual o impacto que isso tem em termos de preço, em termos logísticos, né? Então, essa é a nossa prioridade, eu sempre dar esse encaminhamento mais imediato para esses casos que demandaram algo objetivo, né? A gente segue, né, com o cadastramento do CRM, aí a gente faz simultaneamente, mas não todo o volume, né? Então, alguma coisa a gente vai cadastrando após a feira, para justamente se preparar para as cadências de e-mail. Então, aí tem 2 cenários, né? Essa abordagem direta, mais pessoal, e a cadência de e-mail, que é uma sequência de mensagens arquitetadas com variáveis, né? Que a gente trabalha dentro aí dessa segmentação. E aí a gente vai, em cada e-mail, trazendo uma abordagem diferente, sempre visando ativar a memória do visitante, né, para que ele lembre de você, que lembre do seu stand, lembre do seu produto, né, para que ele responda, para que aí sim abra uma interlocução, e é esse que a gente vai priorizar, porque é esse que quer falar, é esse que quer entender melhor, que quer avançar na negociação, então a gente acaba priorizando os que dão retorno, né, porque é muito comum, né, no pós-feira que você não tenha retorno de alguns, seja lá por qual motivo for, de repente ele foi dessa feira para um outro mercado, né, acho que logo em seguida teve feira na Europa, lá do setor de snacks, né, e confeitos, então, de repente não voltou ainda, né, de repente voltou, mas não espalhou com a equipe, não debateu, então é normal, né, e o acompanhamento nos negócios B2B, ele é de médio e longo prazo. Então, isso aqui é imprescindível, né? Na medida que entra no CRM, a gente vai criar essa organização, essa gestão do acompanhamento comercial. E o feedback aí junto aos fornecedores, né, de como foi a percepção das degustações, que é um aspecto mais subjetivo, mais qualitativo, mas muito importante, né? Então, alguns produtos que a gente imagina que são os hero, né, os curva A, nem sempre são. Às vezes a percepção ela muda, né? E inclusive filtrando isso por mercado é um feedback bastante importante, né? Em algumas feiras a gente chegou até a fazer pesquisa, né? Com os visitantes, e aí isso ficou mais quantitativo. Mas em geral uma impressão que nós, né? Que estamos ali à frente do stand, dialogando, né? Recebendo as pessoas o tempo todo. Então a gente tem isso muito próximo, né? A gente sentiu, a gente viu a reação dessas pessoas, é sensorial, né? Quando ele degusta um produto, como ele reage, né? Então isso é importante compartilhar. E aí o que está derivado de adequação de produto, de embalagens, né? Então a gente teve alguns feedbacks importantes aí de embalagens, com questões que nem sempre a gente observa, porque a gente está habituado aqui com o contexto do Brasil, mas em um outro mercado pode ser um outro padrão, né? Pode ser um determinado ajuste para ter uma resistência maior e por aí vai. E claro, das oportunidades comerciais, né? Que é o que mais interessa, principalmente aquelas, né? Que estão aqui no item 1, que já tem algo claro, que já tem uma negociação em andamento para poder avançar. E aí muita gente fala, mas não voltou já com fechamento. Voltar com fechamento é mais comum, primeiro, né, no setor aí mais próximo da agricultura, o setor, né, mais das commodities, né. E segundo, que geralmente você fecha pedido com que você já tem, né, operação, né. Então, vai lá para fazer um novo pedido, né, para renovar alguma coisa, ou para ampliar um portfólio. Mas para novos leads, é todo um trabalho de desenvolvimento de confiança, né, de negociação que aí se dá geralmente no pós-feira. Né? Aí falando rapidamente das próximas ações que a gente está buscando parceiros, né, para compor aqui. A Cial Canadá é uma feira que é uma alternativa, aí pensando na América do Norte, no contexto do tarifaço, a gente está confirmado, acontece entre 29 de abril e 1º de maio, e a Saúde Food Show, seria a terceira edição consecutiva aí do nosso grupo, participando por lá. Então, assim, o Canadá, como eu falei, é uma alternativa, a nossa participação ela ocorre junto da CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil,
né, uma feira que tem ali participação tanto da Apex quanto do MAPA também, e em princípio, né, são estandes que não são tão grandes como esses pavilhões, né, dessas feiras globais, mas como há uma perspectiva de crescimento, né, da demanda, até como uma alternativa, os canadenses também estão buscando alternativas do fornecimento, né, importavam muito dos Estados Unidos e a política entre Estados Unidos e Canadá também ofereceu desafios aí para a economia canadense e, claro, os importadores e distribuidores estão buscando alternativas, a gente vê como uma atividade estratégica. É a primeira vez que a gente participa de uma ação presencial no Canadá, a gente já participou de várias nos Estados Unidos, a gente tem projeto com a Amazon nos Estados Unidos na nossa unidade de exportação digital, então a gente vê com bons olhos, a programação vai incluir rodada de negócio, há um stand coletivo, tem visitas técnicas e comerciais, e a gente, claro, além de todo esse interesse no Canadá, a gente está respaldado também pelos negócios que a gente já desenvolve por lá, né? Então a gente opera comercialmente e operacionalmente, né, a logística do fornecimento de macarrão de arroz lá para o Canadá. E a Saúde Food Show, em junho, a gente tem essa vantagem, né, que é a mesma dinâmica, né, que a gente já está acostumado, a gente vai aproveitar o que saiu da GoFood também para continuidade na Saúde. Essa consistência também é importante, né, aqui tem fotos das duas últimas edições, essa aqui mais em cima, né, da nossa participação no BTL da Saúde em 2024, né, e então foi interessante, né, que a gente estava ali com 2 balcões. Aqui a gente tem a do ano passado, de 25, foi um formato aí já num stand básico, um stand maior, a gente trabalhou com 4 fornecedores nessa edição, um painel bonito que a gente fez aqui no fundo, e aqui a Arábia Saudita é um grande comprador, é um país que está desenvolvendo muito, né, vai sediar a Copa do Mundo em breve, passeando por Riad, você vai ver obra para tudo quanto é lado, há um investimento muito forte, a cidade está agora toda conectada por metrôs modernos, tudo novo, então a gente vê o mercado saudita como estratégico, a gente também tem histórico de exportação em diferentes produtos, né, de alimentos, de bebidas, e a gente acredita bastante no desenvolvimento desse mercado, né. Aqui um pouquinho comentando o que a gente busca, né, de fornecedores parceiros para essas ações, não só essas, mas no geral, né, realmente ter uma visão exportadora, antes de tudo, né, uma visão global, orientada para o mercado global, né, isso independe aí do porte da empresa, né, é uma questão de visão, né, disso realmente está internalizado no plano de negócio da empresa, para não ter, né, as rupturas, né, de continuidade em uma vertente estratégica que é a exportação. O nosso checklist de exportação, que ainda não conhece, a gente trabalha tanto para os projetos de exportação digital quanto para as feiras um checklist ali com 15 itens que a gente entende como essenciais para fazer um trabalho de promoção e prospecção internacional, né. A gente, claro, analisa o potencial de mercado para já direcionar melhor os produtos, né, e os segmentos onde há abertura comercial e a integração de ações, né. Então, tem empresas que trabalham com a gente no projeto do Alibaba e feira casa muito bem com o projeto do Alibaba, né. Então, você consegue fazer ativação de leads, você consegue fazer uma série de ações que uma coisa ajuda a outra. O que a gente, o modelo de participação, né, com o nosso grupo, né? O que a gente oferece de diferencial, né? Otimização de investimento em primeiro lugar, né? É uma forma da gente otimizar investimento em promoção comercial e, consequentemente, poder participar de mais ações, né? Então, quando uma comercial representa, né, um fornecedor, uma marca, um grupo, né, cada feira tem a sua característica, a gente tem essa visibilidade da marca, né? A gente tem essa atração de leads, a gente tem toda essa parte qualitativa que a gente comentou, que é compartilhada, né? E, claro, a vertente aí do desenvolvimento de negócios, desenvolvimento comercial, sempre com uma equipe que é experiente, fala diferentes idiomas, é multidisciplinar, então a gente tem isso aqui no nosso DNA.
Está com vaga aberta, tanto para a Cial Canadá quanto para a Saúde Food Show. No último slide tem os nossos contatos, a gente pode falar mais a respeito. E tem outras ações que a gente está monitorando, né, que a gente se inscreveu e busca a confirmação, e outras que ainda não foram abertas, né? Então tem a Cial de Xangai, né, na China, em maio, a missão na África do Sul também, no contexto de uma feira, uma atividade com rodada de negócio. America's Food and Beverage, que está na programação do CCX, a Cial Paris, que está na programação do BTL, a missão no Oriente Médio, que também está na programação do CCX, ainda com data a confirmar mais para o final do ano. Imperdível, tá? Para quem nunca fez as missões do CCX, eu realmente recomendo. São muito ricas, o matchmaking sob medida, muito tempo muito bem aproveitado. E, claro, antes de tudo isso, já agora no começo de março, eu estarei na Expo West, na Califórnia, como visitante, e pretendo fazer bastante conteúdo, jogar lá no nosso Instagram. Então, quem não nos segue ainda, fica o convite. Vai ser muito legal intercambiar, porque é uma feira que é forte em inovação. Então, ali você vai encontrar tendências, segmentos novos, são stands muito bonitos, com uma forma diferente de se posicionar, de fazer promoção. Então, eu pretendo fazer esses conteúdos aí para compartilhar com todos. Eu quero agora abrir para perguntas e respostas. Eu sei que a gente já vai adentrando aqui na hora do almoço, mas seria muito bom aí ouvir e intercambiar um pouquinho das vossas impressões. Aí fiquem à vontade aí para abrir o áudio, viu? Ou levantar a mãozinha aqui também, né? Obrigado, Cláudio. Diga lá, Cláudio, pode abrir aí o microfone e o vídeo. Oi, Victor, tudo bem? Bom Se dia, você tudo está bem me e vendo, você? tudo jóia, meu querido. Primeiro, Que parabéns bom te pela ver por aqui. apresentação. Infelizmente, por conta de compromissos, eu estava fora, entrei aí, eu estava no carro e acabei de chegar no meu escritório, e aí sim que eu estou conseguindo ver. Já vi que está gravando, né? Depois eu vou querer assistir do começo. Eu vou fazer uma Legal. pergunta, peço desculpas antecipadamente se já foi respondida ao longo da apresentação. Mas, Victor, eu queria saber o seguinte: eu vi o finalzinho que você usou a palavra commodity. As pessoas, os leads que, aliás, os leads não, os potenciais compradores que visitaram lá vocês, na visão, foi mais atrás de produtos com perfil de compra commodity ou efetivamente produtos que tenha saída aí para varejo, food service? Qual o perfil de compradores na sua visão e qual é a expectativa que você tem aí nesse pós-feira de encaminhamento de negócios? Legal, Cláudio. Eu vou responder junto com o Rubens, tá? Porque como do meu lado ali era muito orientado realmente para um trabalho de marca, pelo menos o que eu recebi é predominantemente concentrado aí em produtos acabados, né? Focados numa distribuição, em grande parte no food service, mas também para varejo, e em grande parte aberto realmente para trabalhar a marca que a gente foi promover. Alguns poucos casos ali de marca própria, né? Mas, claro, também visitas que estavam buscando outros produtos, outros formatos que não efetivamente se encaixavam, né, no portfólio. Alguns, claro, a gente está conectado, a gente consegue aí facilitar, né, essa conexão e desenvolver o negócio, mas outros aí já mais distantes, né, em outros contextos, né. Então, assim, para o nosso lado, acho que foi bastante positivo, né, realmente esperava-se, né, quando eu comentei que sobrou um pouquinho de amostra, eu esperava um pouquinho mais, assim, de mais fluxo de gente, né, no período da manhã, principalmente, mas o pavilhão de bebidas ali no Zabelo 5 era um pouco distante da principal entrada da feira, no WTC. Eu acho que isso impactava, a divisão também do centro de exposição,
mas isso não inibe o fato de que é uma grande feira, que tem empresas de todo lugar do mundo, e eu acho que a gente tem um bom insumo para trabalhar, e felizmente a gente vai estar lá na Saúde Food Show para ativar alguns desses contatos. Rubens, o que você achou nesse sentido aí que o Cláudio comenta? Primeiramente, Cláudio, obrigado pela pergunta, pela participação. Lá do meu lado, e eu estava no stand BTL, né? Eu diria que estava equilibrado. Metade de quem nos procurava algum tipo de commodity. Você tem muita gente da Ásia, Sudeste, Ásia principalmente, eles buscam muito commodity. Busca feijão, busca arroz, busca milho, perguntaram sobre carne até, e a gente não estava com alguns produtos assim. Mas teve até, por exemplo, acho que você não pegou, eu citei um exemplo de que a gente levou a castanha de licuri, que tem no Nordeste brasileiro. Tem cliente tem um lead interessante da Arábia Saudita que pediu, provou, e já trocamos e-mail essa semana, e ontem ele me respondeu, ele quer a ficha técnica já do produto. E aí o licuri não vamos dizer que ele é um commodity ainda, que é um produto que está sendo trabalhado, né, internacionalmente. Mas perante os industrializados, que era a maioria que a gente tinha, eu senti um equilíbrio, tá? 40-60 ou 50-50, algo assim na procura, tá? Está bastante interessante. Tem mercado, tá? Tem mercado. Maravilha, Rui. Prazer em conhecê-lo. Espero que em breve pessoalmente. E parabéns aí pela apresentação, parabéns pelo evento, e vamos ficar em contato. Obrigado. Vitor, um abraço, querido. Muito obrigado, Cláudio. Um forte abraço. Obrigado a vocês pelas informações e respostas. Um abraço. Temos mais alguma perguntinha? Alguma curiosidade? Eu vou compartilhando aqui, aproveitando os nossos contatos, né? O meu contato, do Rubens também, o nosso site está remodelado aí, né? A gente recentemente passou por um rebranding, e aqui também o nosso WhatsApp. Então, novamente, agradeço a todos, né, por essa participação, pela oportunidade de intercambiar. Agradeço ao Rubens aí também pela exposição, ao Vinícius pela idealização, né, do evento, e também pela coordenação aqui. Espero revê-los em atividades futuras muito em breve. Muito obrigado, gente. Um grande abraço a todos. Parabéns, viu, Vitor e Rubens? Excelente exposição, muito útil em compartilhar tantas informações importantes sobre as feiras. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Luiz, Damares. É um prazer tê-los por aqui. Sejam sempre bem-vindos. Se ninguém tiver mais alguma pergunta, então, Vitor, vamos encerrar aqui a nossa apresentação. O Cláudio fez uma pergunta no chat, Vinícius, desculpa te interromper. A Vamos gravação desta apresentação será disponibilizada por e-mail? Sim. Sim, nós vamos disponibilizar em breve no canal do YouTube da Masterint, e a gente vai disparar um e-mail para todos vocês, para quem quiser acessar novamente aí a apresentação. Maravilha, Cláudia. A gente que agradece. Se alguém tiver mais alguma pergunta antes da gente encerrar, ainda temos mais um tempinho aqui. Então, acho que é isso, né, Vitor? Foi muito bom. Obrigado a todos pela participação. O Cláudio levantou a mão. Vamos lá, Cláudio. Desculpa, Vinícius. Na hora que eu apertei, você estava... Eu peço desculpas. Não sei se você vai finalizar. Eu posso... Pode falar. Só aproveitando aí a experiência do Vitor e do Rubens,
Na visão de vocês, Vitor e Rubens, nesse pós-feira, até para dar um feedback aí aos demais que assistiram, eu sei que gera sempre expectativa no pós-feira com relação a resultados, né? Mas de acordo com a visão de vocês, a experiência, a grande experiência, a larga experiência de vocês, e com o que vocês perceberam nesse evento, que vocês, lá na GoFood, o que você pode dizer com relação ao time, assim, de agora esse contato pós-feira, a fazer esse diferencial entre os leads que serão realmente confirmados como leads, até a geração dos primeiros embarques, digamos assim, seja de amostras até o amadurecimento de um primeiro pedido real. Assim, com qual tempo que vocês, na experiência de vocês poderiam comentar a respeito, por favor? Legal, Cláudio. Então, tem um aspecto importante, né, que está para acontecer, né, principalmente para aqueles leads de lideranças que são islâmicos, né, que é o Ramadã, né, o Ramadã em qualquer negociação com empresários, né, muçulmanos, ela traz uma dinâmica diferente, né, então o Ramadã em 2026 é 17 de fevereiro a 19 de março, né, e isso até impacta na próxima GoFood, né, a próxima GoFood vai ser em março, não vai ser em janeiro, como foi. Então, isso daí traz um impacto enorme. Eu estava falando ontem com o pessoal da Colness, né, sobre isso, e eles estavam falando, nossa, o que uma grande feira, né, mudar de data, assim, mudar de mês, traz de impacto, né, para o calendário de feiras global é enorme, né, e da mesma forma o Ramadã nas negociações, né. Para a nossa participação, como esse já vinha, né, sendo um dos nossos principais mercados, né, tanto com a nossa comercial, mas também de negócios que a gente desenvolveu junto a fornecedores e eles operando a exportação, a gente tem perspectiva de embarques próximos, né, de clientes que nos visitaram e a gente já tinha uma programação, então basicamente o que a gente fez ali foi um alinhamento de próximos embarques e claro, a gente quer expandir o portfólio, né, quer incluir novos produtos, a gente tem um importador lá que fala, eu só incluo 3 produtos novos por ano no portfólio. E eu tento, né, fazer com que ele, ou pelo menos opte pelos 3 de origem Brasil, né, e com o nosso fornecimento, até para a gente ter melhores opções logísticas, né, que são embarques fracionados que a gente tem feito. Mas a perspectiva é de embarque o mais breve possível, né. E tem casos que a gente vai desenvolver, né, que algumas empresas já manifestaram que depende inicialmente de fazer um estudo de mercado lá, né, com uma base de precificação sólida, né, para se analisar a viabilidade, para consultar ali os seus clientes e a partir disso, sim, trabalhar algum tipo de piloto. No caso dos congelados, é sempre mais desafiador, né, porque o congelado acaba demandando quantidades de container cheio, né, então são negociações de alto valor, são negociações que costumam levar um pouco mais de tempo, né? Fora o aspecto aí de registro de produto, né? Alguns clientes também já estão preventivamente buscando registrar a marca, né? Nesses mercados e se proteger, algo que a gente já fez muito na China, né? De quem quer trabalhar uma inserção de marca na China, antes da feira já dá entrada para registro de marca, não é complicado, não é caro e certamente vai sair bem mais barato do que, eventualmente, a empresa tentar lidar com algum litígio, né, algum problema aí de marca tomada, né, seja por lá quem for, né. Então, a gente tem uma boa perspectiva nesse sentido. Eu acho que tem desde esses casos de embarque imediato para clientes atuais, para produtos que a gente já trabalha, tem alguns leads que aí, por sua vez, demandaram customizações ou produtos muito específicos, produtos que às vezes a cadeia comercial no Brasil ainda não está tão estruturada, né? Tem muita tarefa de casa aqui para fazer, para chegar, né, numa proposta, né, onde você consegue trazer, né, rentabilidade de uma forma equilibrada para toda a cadeia. Então, isso a gente sabe que vai demandar tempo e vai se dar, né, ao longo do ano, ou talvez até mais, né, a gente já teve negócio
da primeira Nuga lá, do primeiro BTL, e acho que foi um marco importante do BTL, né, lá em 23, que o negócio foi sair no começo de 25, né, e começou com o produto X e terminou com o produto Y, não tinha nada a ver com o produto X. Então, nutrir esse lead, né, durante todo esse tempo, manter a relação, desenvolver confiança, é o mais importante. E aí é caso a caso, né, é difícil afirmar um padrão aí, porque cada caso é muito subjetivo, né, cada caso tem sua própria característica. Um produto que vocês comentaram, que eu ouvi no final, o Licuri, que vocês apresentaram, muitos não conheciam. Por exemplo, um produto desse que o mercado literalmente não conhece. Você estima de 6 meses a 1 ano para um primeiro embarque, pedido teste, ou mais até, ou surpreendendo antes até de 6 meses? Eu acho que o embarque do Licuri poderia ser o mais breve possível, dependendo da capacidade do fornecedor, né, de cumprir aí com as exigências fitossanitárias, das questões de armazenagem, de trabalhar bem o produto porque ele chegue em boas condições, e principalmente do shelf life, né? Acho que é um tema muito forte entre os importadores, né? Claro, na feira a gente acaba atendendo um público muito diverso, mas quando a gente faz missão comercial com rodada de negócio, por vezes, né, o importador não quer nem conversar de um produto que tem menos de 12 meses, né, de validade. Então, para produtos novos, né, como o Licuri, que ainda está construindo uma cadeia comercial, né, projetada para exportação, ainda existe desafio interno. Eu acho que superando esses desafios, a gente consegue certamente desenvolver mercado, porque é um baita produto, né? Um baita produto em termos nutricionais, ele cai no gosto, né, de todo mundo. Aliás, ele cai muito bem como um topping de açaí aí da Yala. Não sei se o Rubens quer complementar alguma coisa nesse sentido, que eu acho que a pergunta foi muito pertinente. Não, na verdade é isso. Pelo lead que nos procurou, pode ser que em 3 a 4 meses, talvez a gente consiga embarcar um pallet para ele testar mercado, né? Agora nós estamos na fase de documento, então vai voltar com o fornecedor e tudo mais, e tudo, sei lá, um próximo 1 mês mais ou menos, se tudo tiver de acordo, manda-se a amostra e tal. Eu acredito que em 4 meses, 4, no máximo 5, por causa de Ramadã, esse cliente, por exemplo, da Saudi, né? Então, pode ser que os prazos fiquem um pouquinho maiores, mas em menos de 6 meses, sim. Maravilha. Obrigado, pessoal. Mais uma vez, aí, parabéns pela apresentação. Um abraço. Obrigado, Cláudio. A gente que agradece a interação e a parceria de sempre. Então, acho que é isso, né? Temos aqui algumas pessoas ainda. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta que possa ter surgido até decorrente essa pergunta do Cláudio, vamos lá, mais uns segundinhos aqui. Então, acho que é isso, Vitor, Rubens, muito obrigado, foi muito legal. Acabou de chegar uma pergunta para mim aqui no WhatsApp, de uma pessoa que precisou sair agora há pouco. Vou encaminhar para que vocês possam falar diretamente aí com ela no WhatsApp. Ela pergunta sobre se vocês notaram alguma diferença no mercado de pet food e carnes. Então, vou compartilhar com vocês o contato da Kênia, que é quem fez a pergunta, e aí vocês podem responder diretamente a elas. Queria agradecer a todos que participaram aqui do webinar pós-GulFood 2026, e vamos encerrar aqui a gravação. A gente vai disponibilizar depois por e-mail para que vocês possam assistir novamente. É isso, obrigado. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Obrigado a todos, e os nossos contatos estão aí. Quem lembrar de outras perguntas, entre em contato aí com a gente. Obrigado. É isso aí.